Foi reapresentação pela manhã e o Cruzeiro já pensando aí no duelo diante da equipe do Grêmio. O jogo desta tarde e noite de sábado no Mineirão, inclusive atualizada a previsão de público para este compromisso. No Gigante da Pampulha, 30 mil torcedores. Claro que era jogo aí para 40, 50 mil, só que veio a derrota inesperada para a Católica e teremos aí então um público na casa de 30 mil pelo menos. Quem sabe a venda melhorando nesta sexta. Rafael Claus, de São Paulo, é o árbitro, hein? É o dono do apito no jogo diante da equipe do Grêmio. O Grêmio também vem de um momento ali de oscilação, bastante crítica ao técnico Luiz Castro, e o Cruzeiro precisando da vitória de todo jeito para ter chance de deixar a zona de rebaixamento já nesta rodada. A reapresentação na Toca da Raposa 2 teve um trabalho técnico para quem foi reserva e para os titulares aquele momento de recuperação. Uma situação hoje que surgiu até nas redes sociais e a gente apurou o seguinte: todo mundo vem criticando bastante a questão do Matheus Cunha e que o Otávio merece uma oportunidade no gol do Cruzeiro. Aconteceu uma situação com o Otávio, ele virou o dedo lá no treino, deixou a atividade. A informação é que isso é normal na vida de goleiro e que ele poderia treinar normalmente nesta sexta-feira. O treinamento desta sexta será à tarde. De qualquer forma, vamos aguardar. A princípio, não seria problema, mas realmente teve esse detalhe. O goleiro virar o dedo até é comum, depende de como isso pode atrapalhar a volta aos treinamentos. Se ele treinar normalmente, vai ficar à disposição para sábado. Aí é com o técnico Arthur Jorge definir se ele joga na vaga do Matheus Cunha ou se o Matheus Cunha recebe mais uma oportunidade. De qualquer forma, vamos aguardar. Agora, a expectativa para este sábado é de Lucas Romero, tendo chance, dependendo até de iniciar. Vamos ver, o jogador já vem treinando já com bola há alguns dias, treinou a semana inteira, inclusive, iria entrar no jogo diante da Católica, mas o árbitro deu um cartão amarelo para o Romero. E o Romero, pelo que a gente acompanhou nas imagens, não era ele o principal envolvido ali no lance. Outros jogadores estavam ali numa reclamação naquela beira de campo. A arbitragem também foi uma verdadeira tragédia nesse jogo. Como ele estava amarelado, o Arthur Jorge chamou o Lucas Silva e o Lucas que entrou no jogo. Então, temos aí o Romero mais bem preparado, para começar ou não, depende. E teremos, muito provavelmente, a volta de Caio Jorge. Para começar, aí também tem que ver, acho difícil. Mas o Caio Jorge treinou nesta quinta-feira e deve repetir a dose nesta sexta. O jogador bem melhor aí daquele problema que a gente trouxe recentemente. Então, o KJ podendo ficar à disposição. E quem vem treinando também, já os últimos dias todos com o grupo, é o Luiz Sinisterra. Quando ele vai ser relacionado, temos que aguardar. Mas os últimos treinamentos aí todos, o Luiz Sinisterra participou de forma integral. De qualquer forma, vamos aguardar o último treinamento nesta sexta. E aí Arthur Jorge define quem ele leva para esse compromisso diante do Grêmio. Obviamente, tendo aí os jogadores que foram preservados novamente à disposição para iniciar a partida. Mais à frente nesse ranking aí. Com o Tite e o elenco extremamente desgastado para tentar salvar um trabalho que não tinha salvação, para priorizar o Mineiro e deixar o time muito ruim no Campeonato Brasileiro, sendo lanterna, sendo vice-lanterna e agora tendo que remar contra a maré para poder sair da zona de rebaixamento e tendo uma Libertadores também, isso dificulta muito. O Matheus Pereira foi titular em praticamente todos os jogos. Eu não lembro um jogo que o Matheus foi poupado na temporada. Ele fica fora quando ele é suspenso. Mas para controle de carga não, né? Não foi, não. No início da temporada ele começou de fora igual todo mundo, quando os meninos estavam jogando. Mas a última vez que ele ficou de fora foi contra o Atlético Paranaense, que ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí ele não foi para Curitiba para jogar. Mas fora isso, ele joga todo jogo e ele joga os 90 minutos. Ele não sai de campo. Então, mas isso é um problema, porque é um risco muito grande, né, Matheus? Bernardo? É um risco muito grande porque é o seguinte, forçando o Cruzeiro perdeu o Romero, forçando o Cruzeiro... Quer dizer, a questão do KJ, a princípio foi a lesão no dedo e depois pubis, né?
O Romero... Costela e depois na perna. O Romero foi costela e depois na perna. Isso. Né? Então, quer dizer, são problemas diferentes com jogadores diferentes. Sequentes. Só que quando você perde o Romero, você perde um jogador insubstituível. Quando você perde o KJ, a mesma coisa. E se perder o Matheus Pereira, aí azedou de vez. Não tem ninguém. Né? Quantas janelas que o torcedor não fala? O Cruzeiro precisa trazer um camisa 10 para ser substituto do Matheus Pereira. Ano passado até tinha o Eduardo, mas o Eduardo é bem inferior, mas fez alguns aqui, gols, foi importante. Tinha o Eduardo ano passado, e os melhores jogos do Eduardo foram como segundo volante. Teve o do CRB, que ele salva o Cruzeiro lá no Rei Pelé, né? O Exato, Cruzeiro jogou nas bem. cordas, né? E contra o Sport lá na Ilha do Retiro, naquele 4-0, também joga bem. Ele joga de volante, ele joga de primeiro volante junto com o Lucas Silva. Então os melhores jogos do camisa 10 que foi contratado para ser reserva do Matheus Pereira não foi como camisa 10, tanto que ele não convenceu a ponto de ficar aqui na virada da temporada. O Cruzeiro vai para mais uma janela falando em trazer um camisa 10 reserva para o Matheus Pereira e não tem nenhuma certeza de que vai trazer, porque há quanto tempo o torcedor tá falando isso, não chega ninguém, né? Não é uma lacuna que tá aqui há meses, né? Há anos talvez, desde que o Matheus chegou ele nunca teve um reserva minimamente à altura dele. E sobre essa questão do mental, de concentração, que o Janotti até comentou... Eu acho que não é só isso. Falta atitude, atitude, tem displicência, tem soberba. Gente, por exemplo, o William. O William, há quantos jogos o William já tá no banco? Então ele não tá desgastado fisicamente. Há quantos anos que o William já tem? Já é campeão de medalha olímpica, né? Foi ouro no Rio de Janeiro. Time grande. Já convocado pra seleção, jogador de casca. O que justifica a atuação do William depois que ele entrou ontem? Ele foi o jogador com mais passes errados do Cruzeiro ontem. Ele entrou no segundo tempo e errou quase 30% dos passes. Não resolveu, porque o Cauã tava nervoso e ele entrou mal. O Cauã tava mal no jogo ontem. Claro que o Cauã tava mal, Matheus Henrique tava mal. Não tinha ninguém pra cobrir, não tinha ninguém ajudando por ali. Você chegou num ponto que eu ia falar. O meio-campo do Cruzeiro não rende, cara. O Matheus joga, o Gerson domina sozinho. O Gerson fez um grande jogo. Sim, 2, né? Além do Bragantino ontem também. O Gerson não teve vontade de matar o Matheus Henrique ontem, eu não sei. Pois é, o Matheus Henrique ele entra nessa rotação e o Gerson lá em cima. Teve um lance no primeiro tempo, não sei se vocês vão lembrar. O pessoal embolou com a bola atrás ali, o Cruzeiro foi bater uma falta rápida. Tinham 2 atacantes da Universidade Católica marcando mais alto, e na entrelinhas estava o Matheus Henrique, e o Gerson tá assim... Passa, que eu já vou dar o passe aqui pra você poder sair no contra-ataque. O Matheus voando no jogo. Né? Aí na hora que o Matheus se ligou, que o Gerson tava quase indo pra cima dele, assim, pra pedir pra ele movimentar, ele deu o passe, o Matheus Henrique perdeu a bola. E aí foi contra-ataque pra Católica. Aí a torcida já caiu de pau, ficou com raiva, porque tem jogadores que já perdeu a paciência 100%. Parece até um fim de ciclo Matheus Henrique, anunciado. William, Matheus Cunha, que a gente vai entrar nesse assunto ainda. Então, poxa... O que falta, né, para esses jogadores? Não falta oportunidade, não faltou troca de comando, não faltou confiança da torcida, não faltou confiança da diretoria e comissão técnica, porque depois que teve o problema lá no Atlético Paranaense, o Pedrinho apareceu abraçando o William, Sim. dando motivação, dando confiança para ele, apareceu. E esses caras parece que eles entram cada vez mais desligados. É uma vez pior que a outra quando tá entrando dentro de campo. E aí essas atuações individuais vão minando o Cruzeiro coletivamente, o Cruzeiro que para mim já tá melhorando com o Arthur Jorge, mas que ainda, pô, você depende de jogadores que estão muito mal, que o jogo de Libertadores é mais físico, precisa de mais concentração. E eu também não gostei da entrada do Lucas Silva, cara. O Lucas Silva, que a gente elogia de vez em quando aqui, ele ontem não rendeu, perdido, reclamando com o árbitro, às vezes sem razão. Ele não foi aquele Lucas Silva que a gente tá acostumado a ver. É difícil falar um jogador que rendeu ontem. Né? Gerson Matheus Pereira, o Kaique do segundo Christian, eu acho que diria até o também. Eu gostei do Christian. O Christian melhorou. O Christian, se o Cruzeiro não segurar ele, infelizmente, ele vai estourar, porque ele tá em qualquer canto do campo. Impressionante a intensidade dele.